10:09, voltamos com o CBN Campinas e agora a gente vai abrir espaço para o professor Luiz Carlos Dias, que é titular do Instituto de Química da Unicamp e também membro da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Bom dia, professor. Obrigada por atender a CBN. Bom dia, Lilian. Bom dia, Flávio. E bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio CBN Campinas. É um prazer. Professor, a gente teve aí, desde a semana passada, muitos acontecimentos em relação à vacinação. Por isso temos aqui alguns assuntos para tratar com o senhor, mas eu acho que é importante a gente começar em relação a essa notícia que foi dada na semana passada de que haveria, supostamente, a vacinação com a AstraZeneca com lotes vencidos. O que se sabe até agora em relação a essa notícia? Olha, Lilian, foi uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo no último dia 2 de julho, de que, trazendo a notícia, a informação de que cerca de 26 mil doses da vacina de Oxford, da AstraZeneca, teriam sido aplicadas fora do prazo de validade em 1.532 cidades brasileiras. Seriam 8 lotes. Esse levantamento, publicado na Folha, fez um cruzamento de dados dos sistemas DataSUS, que é do Ministério da Saúde, e o SAGE, que é a Sala de Apoio à Gestão Estratégica. O SAGE armazena os dados dos imunizantes que são entregues para todos os estados, para os municípios, com número de lotes e datas de validade. A questão é que as secretarias de saúde da grande maioria dos municípios citados nessa matéria, eles estão negando, que aplicaram essas doses fora do prazo de validade. As prefeituras, elas informaram que, na verdade, Lília, se trata de um problema de notificação. Ou seja, as vacinas elas foram aplicadas na data correta, dentro do prazo de validade, mas os dados eles foram inseridos posteriormente no sistema, eles foram alimentados no aplicativo do programa DataSUS após a data de aplicação. Algumas prefeituras elas introduziram esses dados, inclusive muito depois da data real de aplicação. Então isso aí vai ser esclarecido muito em breve, Vamos lembrar que as prefeituras elas não têm a mesma infraestrutura, o mesmo modo de operação, então algumas delas não lançam os dados em tempo real. Professor Luiz Carlos Dias, muito bom dia. Obrigado mais uma vez por participar aqui do CBN Campinas. É bom lembrar, que os dados oficiais têm seus problemas. Até a própria imprensa faz parte de um consórcio para pegar dados sobre casos e óbitos, porque os dados oficiais do governo federal não são confiáveis. E teve uma situação até na sexta-feira, lembrando, Campinas negou, que fez a vacinação com a AstraZeneca vencida, falou exatamente sobre isso, é um dado que foi colocado depois, mas tinha uma coisa que sempre que estava me chamando a atenção já na sexta-feira, porque mostrava assim, uma dose aplicada, e falava uma dose mesmo, aplicada em um centro de saúde. A gente ficava pensando, mas espera aí, não teria que ser um frasco, já que estava falando de uma dose, vamos lá, num centro de saúde qualquer aqui em Campinas, que são 10 doses, levando em conta esse frasco, não teriam que ser pelo menos uma dezena? Quando se tem uma informação como essa, a gente foi buscar e chega ao final, a prefeitura citando que não é um problema realmente de colocar o dado nesse sistema do Ministério da Saúde. É mais um problema técnico que a gente tem que enfrentar, porque a gente tem que usar a média móvel no Brasil, porque de final de semana os dados não são compilados de maneira correta. Temos que utilizar aí um consórcio de imprensa para pegar os dados normais do país, porque por muitas vezes se muda, o sistema e a própria aferição do governo federal. Então tá mais um problema técnico mesmo, Aparentemente é um problema técnico, Flávio, Infelizmente, como eu falei, nem todas as prefeituras elas lançam os dados em tempo real, nem todas têm a mesma infraestrutura, A cada frasco, por exemplo, dessa vacina da Covishield, na verdade, Essa vacina, inclusive, ela não foi nem produzida pela Fiocruz, ela faz parte de um lote que veio do Instituto Serum, da Índia, que tem o nome Covishield. Elas têm 5 doses em cada frasco. Tem alguns outros lotes, por exemplo, que você encontra 10 doses em cada frasco, mas particularmente a maior parte desses são 5 doses em cada frasco, Então, agora, tem algumas poucas prefeituras, Flávio, que reconheceram o erro, que realmente reconheceram que aplicaram fora do prazo de validade, E em termos de protocolo de saúde pública, se de fato algumas doses foram aplicadas fora do prazo de validade, isso caracteriza um erro vacinal.
Não é comum acontecer isso, Flávio, porque o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, ele funciona muito bem. É um dos órgãos que melhor funciona no nosso país. Então, ele é muito confiável, é uma das melhores coisas que nós temos no país, mas pode ser que tenha acontecido. E aí, nesse caso, né, quando uma vacina com prazo de validade vencido é aplicada, isso é considerado um erro programático, é um erro vacinal, a dose vai ter que ser repetida, tá? Essa é uma informação que foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Imunizações e também pelo próprio Ministério de Saúde, né? O Ministério da Saúde, inclusive, ele informou que todas as doses são enviadas dentro do prazo, mas que caso essas aplicações fora do período ocorram, essa dose não é considerada válida e as pessoas que receberam essas doses, né, uma vez comprovados que isso realmente aconteceu, elas vão ter que receber uma nova aplicação no intervalo de 28 dias após a aplicação dessa dose com validade vencida. Professor, até para a gente tranquilizar as pessoas, no caso não há na região nenhuma notícia por enquanto de que tenha havido, na verdade, né, a vacinação fora do prazo de validade. Mas em havendo, qual é o problema? É só em relação à eficácia, por exemplo, né? Ou seja, a vacinação não é válida e por isso precisa de uma nova dose, como o senhor falou, ou poderia trazer algum problema para a pessoa? Não acredito que possa trazer algum problema, Lilian, porque, olha, essas vacinas elas foram desenvolvidas para uma aplicação rápida na população, né? Então, até como elas são vacinas novas, por questões de segurança, os prazos de validade eles estão sendo muito subestimados. Então, isso é normal acontecer, por exemplo, para fármacos, como medicamentos para vacinas. Não tem nenhum ano, gente, que essas vacinas foram desenvolvidas. Então, certamente, com mais tempo, né, de estudos, esses prazos de validade eles vão ser estendidos, né? O que a gente acredita é que, assim, como não tem qualquer estudo de eficácia e de segurança com vacinas com validade vencida, porque ninguém faz isso, né? A gente só estuda vacinas cuja integridade vacinal ela é confirmada pelos testes de qualidade. O ideal, por exemplo, seria que o INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade da Fiocruz, fizesse, né, um estudo de confirmação, por exemplo, de lotes de vacinas com prazo de validade vencido para ver, por exemplo, quanto tempo depois do prazo de validade essas vacinas mantêm a integridade, quanto tempo elas mantêm a esterilidade, né, quanto tempo elas mantêm o padrão de qualidade para que a gente possa prever eventuais danos. Mas, respondendo, né, a tua pergunta, essas vacinas com data de validade supostamente vencida podem fazer mal? Olha, muito provavelmente não. Porque vacinas com prazo de validade vencido não é vacina que estragou, entendeu? Ela não estragou, por exemplo, a partir da meia-noite do dia em que ela perdeu o prazo de validade. Lembre-se que não levou um período de 4, 5, 6 meses após o vencimento do lote de validade. Foram alguns dias, né? Então a vacina provavelmente não perdeu a sua integridade, entende? As pessoas podem ficar tranquilas. Talvez a eficácia não seja a mesma que aquela vacina com prazo de validade não vencido, mas muito provavelmente essas vacinas ainda contêm uma quantidade do vírus, né? No caso o adenovírus, que é um adenovírus de chimpanzé que carrega informação genética viável de modo a produzir uma resposta de proteção. Mas pelo protocolo do Ministério da Saúde, essas pessoas vão ter que ser revacinadas. E professor, então vamos voltar. Como o senhor mesmo citou, essas vacinas ainda têm o tempo de validade subestimado, são muito novas e devem ser estendidas ao longo do tempo. Ok, então se uma pessoa tomou essa vacina depois do prazo de validade, como o senhor mesmo disse, ele ainda está subestimado e pode ser que esteja na sua integralidade. Ela vai tomar daqui a 28 dias uma nova vacina e começa aquela cobertura vacinal, né? 28 dias, depois 3 meses para a AstraZeneca. Então ela teria tomado 3 doses da AstraZeneca. Isso seria um problema? Então, isso não deve trazer nenhum problema, né? Nós não estamos defendendo, por exemplo, o uso de 3 doses, porque as pessoas, por exemplo, que estão tomando as vacinas dentro do prazo de validade não precisam tomar 3 doses. Isso tem que ficar muito claro. Mas o protocolo do Ministério da Saúde estabelece que, em havendo um erro vacinal e aplicando uma vacina fora do prazo de validade, isso caracteriza um problema vacinal, o protocolo sugere, por exemplo, a revacinação. Tá? Então, depois de 28 dias, a pessoa vai tomar a dose da vacina como se fosse, por exemplo, a primeira dose real. Né? E depois de 3 meses, ela vai tomar, então, a segunda dose
é real dentro do prazo de validade. Então, muito provavelmente isso aí não vai trazer nenhum tipo de problema. Estudos mostram, por exemplo, que uma terceira dose não traz nenhum benefício em termos assim de imunização, de resposta de proteção do sistema imunológico mais robusta. Não há uma necessidade de uma terceira dose. Então, essas pessoas muito provavelmente simplesmente vão tomar essa primeira dose novamente. Elas não correm riscos de desenvolver problemas de saúde, né? A única coisa é que nós realmente não temos certeza se essas vacinas fora do prazo de validade vão gerar a resposta imunológica esperada. Ainda aproveitando o gancho aí do senhor que acabou falando de terceiras doses, quero trazer um outro assunto aqui para a pauta, que foi também na semana passada, né, noticiado que pessoas, inclusive aqui em Limeira, em Campinas também já foi detectado um caso de fraude de pessoas que buscaram uma terceira dose de vacina diferente daquelas que já haviam tomado. Além, né, do dano que a gente sabe coletivo, porque isso tira a oportunidade de uma outra pessoa se vacinar, de fato isso não há nenhuma verificação de que a pessoa vai estar mais imune à Covid-19, professor? Não, olha, isso eu entendo como uma questão mais de egoísmo e de falta de empatia, de responsabilidade social por parte dessas pessoas, porque nós não estamos no momento, por exemplo, de escolher vacinas e nós não estamos no momento de tomar uma terceira dose, porque o conceito de imunização, ele depende, por exemplo, de que uma grande parcela da população seja vacinada. Quando você toma vacina, você tem uma proteção individual após a primeira dose e principalmente após a segunda dose, mas nós todos só estaremos protegidos, Lilian, quando 75%, 80% da população brasileira for vacinada. Então, primeiro nós precisamos colocar 2 doses nos braços de 75% da população brasileira, pelo menos, ou uma dose, né? Porque agora nós temos a vacina da Johnson & Johnson cujo protocolo funciona com apenas uma dose. Então, nós precisamos primeiro imunizar 75%, 80% da população brasileira e começar a sair dessa pandemia e depois, por exemplo, nós vislumbrarmos, né, decidirmos se vai haver ou não a possibilidade, a necessidade de revacinar alguns grupos populacionais, principalmente os mais idosos. Nesse momento, não tem nenhuma indicação para ninguém tomar uma terceira dose de vacina. Até mesmo porque já tem estudos que mostram que uma terceira dose não traz nenhum benefício. Traz muito mais benefício se nós vacinarmos 75% da população brasileira com as 2 doses, né, com o esquema vacinal completo, do que as pessoas começarem individualmente a tomar uma terceira dose. Isso é extremamente importante que está conversando com a gente aqui o professor da Unicamp, Luiz Carlos Dias, porque ainda não se sabe, né, professor, a resposta imunológica que nós teremos se será permanente, né? Mesmo com as 2 doses que estamos tomando das várias vacinas, ou como o senhor mesmo citou agora, da Janssen, que é uma dose, a gente não tem a menor ideia ainda. Há vários estudos, e alguns apontando que sim, outros que apontando que não, que haverá uma necessidade de uma revacinação, mas outros apontando que talvez não tenhamos, seja algo permanente, mas de qualquer maneira a gente não pode cravar isso, né? Olha, Flávio, nós começamos a vacinação agora, né? No Brasil nós começamos em meados de janeiro. Nós temos que esperar primeiro vacinar 75%, 80% da população brasileira, depois nós vamos verificar se vai haver ou não a necessidade de aplicação de uma dose de reforço. No momento, nada leva a acreditar que a gente vai precisar, mas é um vírus respiratório, ele muito provavelmente vai continuar com a gente, como o vírus da gripe. Nós temos outras variantes, né, variantes de atenção, variantes de preocupação, como a variante Gama, né, que é a nossa P1, a variante Delta, que é essa variante indiana. Essas variantes de atenção, elas trazem outras preocupações, por exemplo, com relação à imunização da população, porque nesse processo de evolução natural, o vírus ele está sofrendo mutações para tentar escapar da resposta do sistema imunológico e também, né, nesse processo de adaptação ao hospedeiro, que somos nós, os seres humanos, os hospedeiros do vírus, ele pode tentar escapar da resposta de proteção conferida pelas vacinas. Então, nós não sabemos ainda como vai ser o comportamento dessas variantes. O fundamental é o seguinte: para evitar que variantes novas e mais perigosas possam surgir, nós temos que vacinar. As pessoas não podem aglomerar, porque quanto mais o vírus se transmitir, mais ele vai sofrer mutações, maior a possibilidade de variantes mais perigosas de atenção poderem surgir. Então, precisamos vacinar rapidamente, né, um grande percentual da população brasileira para diminuir o espalhamento, a disseminação do vírus, diminuir a possibilidade de que nossas novas variantes possam surgir. E depois, lá na frente, depois que a gente sair, né, dessa pandemia, a gente vai poder repensar, então, que estratégia vai ser a melhor. Se vai ser melhor
revacinar, se vai ser melhor revacinar apenas as pessoas com faixas etárias maiores e com comorbidades. Isso agora não deveria ser tanto motivo de preocupação, porque primeiro nós precisamos sair dessa situação de pandemia e depois então verificar qual vai ser a melhor estratégia, né, após nós tivermos aí a 75%, 80% da população imunizada. E por isso também que é tão importante tomar aquela vacina que estiver disponível. Não ficar esperando para escolher a marca da vacina se já chegou, né, a época da pessoa se vacinar. Sem dúvida, Lília. A melhor vacina, a gente já cansou de falar isso, né? É a vacina que chegar primeiro no seu braço. Você vai para o posto de saúde, né, na data agendada, você tem que tomar a vacina que está lá. A vacina não tem grife, gente. Todas as vacinas que estão disponíveis sendo usadas hoje aqui no Brasil, elas foram aprovadas, recomendadas pela Anvisa, nossa agência regulatória. Então, todas elas são muito boas, todas elas são ótimas, né? As pessoas têm que entender que aquele valor de eficácia em fase 3, ele é importante, mas mais com todas as vacinas, porque aí sim a gente vai começar a sair dessa pandemia. Então, nós não estamos no momento de escolher qualquer tipo de vacina. E professor, o Joaquim manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp e pergunta sobre a segunda dose com uma vacina diferente, algo que já está acontecendo em alguns países. A Alemanha aprovou a AstraZeneca com a Pfizer na segunda dose. No Canadá isso já está sendo feito, e também a questão das grávidas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né, isso foi adotado por causa daquele problema que é investigado ainda com a AstraZeneca, a suspensão que foi feita. O Rio de Janeiro, então, decidiu adotar a Pfizer como esse complemento para quem já tinha tomado. Enquanto isso, no Brasil como um todo, se fez a espera, né? A grávida vai esperar ter o filho para depois poder ter essa vacinação. O que o senhor acha que seria o melhor para esse momento? Porque, de qualquer maneira, essas pessoas que tomaram a vacina precisam tomar a segunda dose. Vai ser lá para frente ainda, né? Pode passar de mais de 9 meses, porque ainda tem o período de puérpera, né? Olha, Flávio, no momento a indicação é o seguinte: se você tomou a primeira vacina da AstraZeneca, você vai tomar a segunda dose da AstraZeneca. Tomou a primeira dose da Pfizer, vai tomar a segunda dose da Pfizer. Tomou a primeira dose da Coronavac, vai tomar a segunda dose da Coronavac. A não ser nos casos, por exemplo, de grávidas em que já há uma indicação de que quem tomou a primeira dose, por exemplo, da AstraZeneca, vai poder tomar a segunda dose da Pfizer. Só teve um estudo até agora que envolveu essa combinação de diferentes plataformas vacinais, que foi exatamente a que você citou. O estudo que foi feito pela AstraZeneca em conjunto com a Pfizer. Uma primeira dose da AstraZeneca e uma segunda dose da Pfizer. Esse estudo mostrou, por exemplo, resultados ainda preliminares de muito boa eficácia e de muito boa segurança também, tá? Mas isso aí é só no caso, por exemplo, de recomendações especiais. Alguns países estão adotando esse esquema. Aqui no Brasil ele está, por exemplo, recomendado apenas para as grávidas, né, para as puérperes. Então é importante assim, você tomou a primeira dose de uma vacina, você vai tomar a segunda dose da mesma vacina, a não ser que haja uma indicação especial, por exemplo, por recomendação médica, por algum outro problema de saúde, e principalmente se você está grávida, né? Eu acho muito importante a gente falar também sobre essa situação da AstraZeneca, porque nós conversamos aqui com o presidente da maternidade de Campinas recentemente e, infelizmente, as grávidas e puérperas não têm procurado de forma como esperado, né, para tomar a vacina por conta dessa situação que houve com a AstraZeneca. Mas essa situação ainda está em estudo e a suspensão foi uma medida de segurança, né, professor? Ainda não há nenhuma evidência que, de fato, o problema com aquela pessoa, com aquela grávida que tomou a AstraZeneca tenha sido causada pela vacina. Isso ainda não está confirmado. Existem algumas evidências, por exemplo, que trouxeram preocupação para esse caso, tanto que há uma sugestão, né, por questões de segurança, você citou muito bem, desses grupos, né, não tomarem a vacina da AstraZeneca. Mas o ideal, olha só, é conversar com um profissional, né, com um médico de confiança, né, cada pessoa conversar com um médico que vem acompanhando a sua gestação para poder tomar, né, a melhor decisão com relação à melhor vacina. Muitos grupos estão optando, por exemplo, por tomar a vacina Coronavac ou até mesmo a vacina da Pfizer, onde ela está disponível, né? Mas o ideal nesse momento, Lilian, é realmente conversar, né, com o médico que vem acompanhando a sua gravidez, que conhece o seu histórico de saúde para tomar a melhor decisão. O que não pode é deixar de vacinar.
Professor Luiz Carlos Dias, professor do Instituto de Química da Unicamp, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender mais uma vez a CBN. Eu que agradeço, Flávio, Lilian, e desejo que fiquem todos bem, em paz e em segurança, e vamos vacinar, gente, né? Para sairmos dessa pandemia, nós precisamos, né, conscientizar a população brasileira de que uma alta adesão é fundamental. Ao mesmo tempo que você vacinar, mesmo tomando a primeira dose ou a segunda dose, vamos lembrar que é preciso manter as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o uso de distanciamento físico e os hábitos de higiene das mãos, porque mesmo vacinado, se você tiver contato com pessoas infectadas ou com uma alta carga viral, você pode pegar o vírus. Muito obrigado, doutor. São 10 horas e 29 minutos. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco, repórter CBN.